Já parou para pensar se um dia nós iremos utilizar a inteligência artificial para nos ajudar nas tarefas simples da cozinha? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Não saia daí! Olá, me chamo Breno e sou cozinheiro curioso. Sejam bem-vindos à minha cozinha. Chamou? Tô aqui. Como posso ajudar? Provavelmente vocês já ouviram falar aí de Alexa, Google, Siri, entre muitos outros dispositivos aí de inteligência artificial que nos auxiliam dentro de nossas casas, automações como acender uma luz, fechar uma cortina, entre tantas outras tarefas no dia a dia, colocar um filme na TV, ligar, desligar e por aí vai. Mas será que de alguma forma esses dispositivos conseguem nos ajudar de uma forma direta na cozinha? É o que nós vamos ver hoje. Você sabia que praticamente todo mundo tem um dispositivo desse? Não é preciso investir dinheiro para comprar uma Alexa ou um Google. Os nossos telefones atualmente, eles já trazem o dispositivo. A linha Android já vem com o Google dentro dele. E o iOS, no caso, já vem com a Siri. Nesse vídeo eu vou utilizar o Google para algumas tarefas simples do nosso dia a dia, tá certo? Muitas delas eu utilizo frequentemente aqui na minha cozinha e vamos lá. A primeira tarefa que eu uso muito no meu assistente aqui é utilizar um temporizador. Às vezes a gente coloca uma massa no fogo, coloca um frango, coloca uma carne e precisa ficar ligado no tempo, certo? Muitos de vocês utilizam aqueles reloginhos tradicionais de cozinha com aquele temporizador, mas aqui me permite, dependendo do relógio, da funcionalidade do seu modelo de telefone, criar vários temporizadores com vários timers sendo executados ao mesmo tempo. E é muito simples. Basta eu chegar, falar o comando de ativação e dizer o que eu quero. No meu caso aqui eu vou criar um temporizador de 1 minuto para vocês verem. Ok, Google. Temporizador de 1 minuto. 1 minuto. Está começando agora. E aí eu não preciso mais me preocupar com o tempo. Deixo aqui, 1 minuto depois, ele me mostra o resultado. Se eu estiver fazendo alguma coisa na cozinha e eu quiser saber quanto de tempo eu ainda tenho até finalizar o temporizador. Ok, Google? Mostre o meu temporizador. Faltam 42 segundos. Tá certo? E aí ele vai, quando chegar no final, ele dispara o cronômetro. Eu vou encerrar aqui, tá certo? Ok, Google? Encerrar o temporizador. Sem problemas. Pausei. Um outro recurso que eu utilizo aqui são conversões. Às vezes a gente pega uma receita que diz 1 xícara de farinha de trigo. Eu gosto de pesar, até porque eu percebi que as xícaras elas variam um pouquinho e dependendo do que você vai fazer tem que ser preciso. Então eu utilizo para poder fazer a conversão. A partir desse momento eu não vou mais estar aqui falando o Google. Eu vou apertar aqui o botãozinho do microfone para não ficar aí, se for o caso, acionando o seu smartphone também, ok? Vamos lá. Quanto é 1 xícara de farinha de trigo em gramas? Estas são as informações recebidas de Receitas Nestlé. E aí ele me retornou aqui, ó. Eu vou mostrar. Ele me retornou aqui, onde ele me diz que 1 xícara equivale a 120 gramas de farinha de trigo. E aí eu vou na minha balança e peso. Outros exemplos que a gente pode ter também é em relação à colher de sopa. Quantas gramas tem uma colher de sopa de açúcar? Estas são as informações recebidas de Receitas Nestlé. E aqui agora ele me retornou dizendo que 1 colher de sopa equivale a 10 gramas. Então é só ir na balança e pesar. E o mesmo pode ser feito ao contrário, do tipo, você tem quantas 100 gramas de farinha de trigo equivale a quantas xícaras, e por aí vocês conseguem fazer essa conversão, tá certo? Esse daí é o segundo exemplo que a gente tem de uso do Google dentro da nossa cozinha. Eu acredito que se você fizer o teste no Alexa, talvez mais para frente eu tenha que providenciar um Alexa aí para a gente fazer um teste aqui. Se tiver alguém aqui da cidade que queira emprestar um para a gente brincar aqui na cozinha, fica à vontade.
A próxima coisa que eu vou pesquisar aqui é uma receita. Eu quero fazer uma receita de um risoto de camarão. Eu vou pesquisar aqui, vou clicar aqui no microfone, não vou dar o comando, mas receita de risoto de camarão. Veja algumas receitas que encontrei. E aí ele me retornou aqui uma série de receitas prontas para serem pesquisadas, buscadas e por aí vai, tá certo? Então, várias receitas, a internet é cheia de receitas, gente. Então, podem pesquisar, podem procurar. Eu acredito que vai ser muito útil essa busca. Para a turma aí que gosta de estar preocupado com caloria, proteína, o que é que eu vou ingerir, isso e aquilo, ele também me dá algumas informações nutricionais, tá certo? Eu vou chamar aqui o Google, quantidade de calorias em arroz integral. E aí, ele já me retornou aqui que em 100 gramas de arroz integral são 111 calorias, tá certo? Rapidinho aqui eu busquei uma informação. Ok, Google. Quem tem mais calorias, arroz integral ou arroz branco? De acordo com Conquiste Sua Vida. Mito. O arroz branco e o integral têm praticamente a mesma quantidade de calorias, sendo o arroz integral, até mesmo, um pouco mais calórico, mas a grande vantagem de se consumir o arroz integral é que ele apresenta um maior conteúdo de fibras, que poderão contribuir para a saciedade e o melhor funcionamento do. Ou seja, ele me retornou aqui uma informação útil, tá certo? Como o Google está atrelado ao mecanismo de busca lá, então ele vai atrás, vai buscar as informações e me traz o que eu preciso de melhor informação. Na sequência, outro ponto que eu uso muito aqui no Google é para pesquisar sobre o uso de temperos. Por exemplo, como é que eu utilizo uma páprica picante, uma páprica defumada? Eu posso colocar para cozinhar, eu posso colocar depois, é colocado antes. Onde é que eu uso? Então eu vou perguntar aqui a ele. Como utilizar páprica defumada? De acordo com Livian, a especiaria é bastante versátil, sendo utilizada em pratos variados, de frutos do mar a diferentes tipos de carne. Pode ser usada também no preparo das tradicionais paejas, em canapés, ovos, refogados com legumes, sopas, vegetais, tortas salgadas e molhos, ou simplesmente salpicadas sobre a batata frita. Mas posso colocar no forno, será? Ok, Google. Posso colocar páprica defumada no fogo? De acordo com a Revista da Mulher, é preciso tomar cuidado, entretanto, para não ferver o condimento, pois ele pode dar um gosto amargo aos alimentos. A páprica pode ir ao fogo por pouco tempo, no máximo 5 minutos, e o ideal é acrescentá-la ao final da receita, ensina Adriana Almeida. Ou seja, a gente tem uma série de conhecimentos aí que o Google vai nos dando lá, toda a sabedoria dele juntamente com a sua inteligência artificial. Outra coisa muito interessante que eu uso do Google é a lista de compras. Por exemplo, você está aqui na cozinha e você terminou com a salsa, terminou com o azeite, terminou o sal. Acabar com sal é difícil, viu? Sal é aquela coisa que você compra poucas vezes na vida. Ainda mais agora que a gente tem que diminuir o consumo de sal. Mas, para você não esquecer depois lá de fazer a compra. Então, você pode chegar aqui no Google. Desculpe, eu não entendi. De vez em quando ele é um pouco entrão, viu? Adicione alecrim na minha lista de compras. Ok, eu adicionei alecrim à sua lista de compras. E quando você for fazer as compras ou for montar a sua lista, você simplesmente faz: ok, Google, me mostre a minha lista de compras. Aqui está. E aí ele me traz um botão
que eu clico sobre ele e ele me abre aqui na tela a minha lista de compras, tá certo? E aí é só você verificar o que estava faltando, certo, pessoal? E aí, meus amigos, será que você já conhecia alguma dessas dicas? Já utilizava? Deixa aí nos comentários se você já utilizava, se não utilizava, o que achou desse vídeo, se você quer mais conteúdo como esse, se vocês não querem mais conteúdos como esse, o espaço aí embaixo é de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like e até a próxima. Fiquem com Deus.